Está começando mais um programa Evidências e você é nosso convidado para mais esta busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje lidaremos com um dos assuntos centrais da doutrina cristã, a afirmação categórica de que Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos. Será isto verdade? Estamos diante de um fato histórico, de um mito ou de um embuste? Estariam os discípulos falando de uma metáfora para com ela simbolizar uma realidade superior ou estamos realmente tratando de uma ressurreição literal dentre os mortos? O relato dos evangelhos insiste muito no detalhe de um túmulo vazio, isto é, sem o corpo de Cristo, e também em aparições após a morte do Salvador a diversos discípulos que foram imortalizadas em belos quadros ao longo da história. Alguns autores, é claro, tornaram a cena bastante romântica e pouco ou nada realista. Contudo, apesar de reconhecidos excessos artísticos, uma discussão honesta do assunto é de fundamental importância para a fé do cristianismo. Afinal de contas, Jesus ressuscitou mesmo dentre os mortos? Estaria este quadro representando um episódio real? Este é um assunto tão importante que vamos gastar 3 programas apenas para discutir racionalmente o que de fato aconteceu naquela manhã de domingo após a crucifixão de Jesus de Nazaré. Em 1966, o Dr. Ronald Gregory Smith, um famoso catedrático da Universidade de Glasgow, na Escócia, escreveu a seguinte nota a respeito da ressurreição de Jesus. Tão longe quanto a historicidade pode alcançar, é necessário esclarecer o seguinte: nós podemos livremente dizer que os ossos de Jesus ainda permanecem em algum lugar da Palestina. A fé cristã não pode ser de modo algum destruída por essa admissão. Pelo contrário, apenas agora que isto foi dito é que estamos em condição de perguntar pelo significado da ressurreição como parte integral da mensagem concernente a Jesus. Contrariando, porém, esta declaração do Dr. Gregory Smith, o apóstolo Paulo afirmou algo diferente em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, que nós lemos. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Curiosamente, Paulo aqui está assumindo um princípio falseável, ou seja, passivo de ser ou não confirmado. E ele vai mais longe. Sem a nova Páscoa, isto é, sem a ressurreição de Jesus, a esperança cristã, a cruz e o próprio cristianismo perdem completamente a sua razão de existir. De um modo geral, encontramos 3 posturas racionais em relação à ressurreição do Senhor. Em primeiro lugar, os que acreditam nela e afirmam ser possível verificar a sua historicidade. Em segundo, os que a negam por completo. E, em terceiro, os que a negam parcialmente, isto é, acreditam no seu impacto, mas negam a sua realidade histórica. Eu vou explicar melhor esta última posição. Para alguns deste grupo, a ressurreição é um distante elemento de fé que jamais poderá ser verificado historicamente. Portanto, nunca poderemos afirmá-lo ou desmenti-lo. Por isto, o aceitamos apenas pela fé. Outros ainda, dentro deste grupo, espiritualizam a ressurreição, dizendo que ela não aconteceu como fato histórico, mas sim como fato simbólico e espiritual. Em 1835, o teólogo alemão David Friedrich Strauss sistematizou uma teoria revolucionária sobre a ressurreição de Jesus. De uma maneira bastante racionalista, ele concluiu: a raiz da fé em Cristo encontra-se na certeza de sua ressurreição. Libertado por intermédio de sua ressurreição do reino das sombras e da morte, e sendo ao mesmo tempo elevado acima da esfera da humanidade, ele havia sido transportado às regiões celestiais, assumindo assim o seu lugar à direita de Deus. Strauss, no entanto, procurou adequar a mensagem cristã ao gosto do racionalismo e do iluminismo que permeavam a Alemanha dos seus dias. Assim, ele procurou explicar a ressurreição de um modo absolutamente independente de qualquer noção de milagre. E como ele fez isto? Bem, procurando demonstrar que a ressurreição era algo subjetivo, ou seja, Jesus só ressuscitou no imaginário dos discípulos. O suposto evento só ocorreu na cabeça dos apóstolos e nada mais. Foi o meio que eles encontraram após a decepção com a morte de seu mestre de transformá-la da morte de um Cristo realmente fracassado a um Cristo ressuscitado, mas apenas imaginariamente ressurreto.
Nesta mesma linha de Strauss, seguiram outros pensadores e teólogos europeus. Um dos mais famosos deles foi, sem dúvida, Rudolf Bultmann, que por 3 décadas lecionou a cadeira de Novo Testamento na Universidade de Marburgo, na Alemanha. Bultmann fez uma palestra histórica em 1941 para um grupo de pastores luteranos que foi posteriormente publicada sob o título O Novo Testamento e a Mitologia. A sua principal tese era de que a humanidade contemporânea, acostumada com os avanços da ciência e da tecnologia, já não podia mais aceitar o conceito mitológico expresso nos escritos da Bíblia. Assim, a sua sugestão, para não deixar ruir a fé cristã, era criar um exercício de demitologização. Nesse exercício, tudo o que não era histórico e que poderia ser aproveitado na Bíblia deveria ser considerado apenas uma parábola existencial. Deste modo, ele entendia que a ressurreição nada mais era do que a continuação da pregação de Jesus, mesmo depois de sua morte. Os inimigos de Cristo pensavam que a cruz colocaria um fim no ministério do Nazareno, mas foi justamente a sua morte que deu combustível aos discípulos que passaram a pregar o evento de Jesus com uma força jamais demonstrada quando ele ainda estava vivo. Noutras palavras, a pregação cristã fazia com que Jesus estivesse, de certa forma, vivo, embora literalmente continuasse morto. Esses autores são apenas exemplos de uma lista muito maior que poderíamos apresentar. E eles têm os seus seguidores modernos, como, por exemplo, o ex-padre John Dominic Crossan, hoje mundialmente conhecido por suas palestras e livros que procuram desmentir a historicidade do Novo Testamento e, por conseguinte, da ressurreição de Cristo. Em que pese a erudição desses intelectuais que citamos, há de se admitir que a teologia transforma a pregação dos apóstolos em mero apêndice de uma cosmovisão moderna e pós-moderna. Para eles, toda a mensagem do Novo Testamento tem de ser repensada em categorias existenciais e, se assim for, o Evangelho perde todo o seu valor religioso e acaba se transformando numa boa filosofia de vida, mas não mais do que isso. Houve um teólogo da chamada neo-ortodoxia que procurou rebater as ideias da teologia liberal, especialmente aquelas defendidas por Rudolf Bultmann. Seu nome era Karl Barth, também conhecido como o gigante suíço. Alarmado pelo pensamento existencial de Bultmann acerca da ressurreição, Barth dedicou-se a estudar com mais afinco as Escrituras, principalmente na questão do túmulo vazio. Segundo ele, o túmulo vazio era um sinal indispensável que impede qualquer possível erro de interpretação. A ressurreição de Cristo, portanto, dizia Barth, não fora um evento exclusivamente interior ou subjetivo da cabeça dos discípulos. Antes, ela era algo que deixara uma marca histórica na humanidade. Ocorre que, contraditoriamente, o próprio Barth recusava-se a submeter as narrativas do Evangelho sob os escrutínios da crítica histórica. E sabe por quê? Pela mesma razão que muitos hoje, mesmo dentre os que defendem a veracidade da ressurreição, recusam-se a analisá-la de um modo mais empírico. Acham que é uma coisa à parte da investigação científica e, portanto, deve ser crida apenas pela fé. Não há evidências palpáveis. Ora, o grande problema com esta maneira de pensar é que a fé, nessa circunstância, pode validar qualquer idiotice doutrinária. Se eu disser que um elefante com asas voou sobre a minha cabeça no mês passado, posso apelar para a fé para fazer com que todos acreditem nesse absurdo e nem me dar ao trabalho de investigá-lo. Ora, um erro básico dessa abordagem é que as pessoas, mesmo as eruditas, às vezes se atrapalham com diferentes metodologias de pesquisa científica. Existem vários tipos de investigação direcionados para diferentes problemáticas. Posso falar do estudo de caso, posso falar de pesquisa laboratorial, pesquisa bibliográfica, cultura material, etc. Mas, às vezes, elas parecem apenas parece que só existe uma forma de fazer ciência. O método científico, por exemplo, consiste em apontar algum fenômeno como sendo verdadeiro a partir da repetição do processo diante de quem possa assegurar que ele é real. Isto deve se dar em um ambiente controlado, onde a hipótese possa ser observada e testada empiricamente.
É evidente que submeter a ressurreição de Cristo a este tipo de método é algo impensável, pois ele é um evento histórico único, singular e também um milagre. É claro também que a ressurreição de Jesus não poderá ser investigada de maneira forense, com recursos da criminologia, da patologia, enfim, da análise laboratorial. Nós não temos como recolher amostras de sangue, de DNA ou vestígios do ambiente. Aliás, nem sabemos ao certo em qual tumba Jesus foi colocado. Mas isto não significa que a ressurreição não possa ser investigada. E mais uma vez afirmamos: prescindir do uso de qualquer método investigativo para determinar se a ressurreição é um fato ou não, não seria uma atitude inteligente. O que temos a fazer é usar a metodologia apropriada e esta será a mesma metodologia aplicada a outros eventos do passado, a saber, a metodologia histórica. A historicidade de um evento mencionado na Bíblia, como é o caso da ressurreição de Jesus, deve ser investigada com os mesmos critérios que usaríamos para verificar, por exemplo, se Alexandre esteve na Índia ou se Júlio César de fato atravessou o Rubicão. E, ao fazermos assim, estamos justamente seguindo a sugestão feita por Michael Grant, um famoso historiador britânico especializado em história antiga e tradutor de vários clássicos latinos, como, por exemplo, os Anais de Tácito. E, acima de tudo, um convicto ateu. Veja o que ele declarou em seu livro Jesus, a revisão de um historiador dos evangelhos. Este modo cético de pensar alcança sua culminação no argumento de que Jesus, enquanto um ser humano, jamais existiu e tudo não passou de um mito. Porém, acima de tudo, se nos dedicamos ao Novo Testamento, deveríamos aplicar os mesmos tipos de critérios de investigação que usamos para outros escritos antigos contendo material histórico. Hoje não podemos mais rejeitar a existência histórica de Jesus, como também não podemos rejeitar uma multidão de personagens seculares cuja realidade histórica jamais pode ser questionada. Certamente existem todas aquelas discrepâncias entre o evangelho e outro, mas nós não negamos, por exemplo, que um evento tenha realmente acontecido apenas porque Tito Livio ou Políbio parecem tê-lo descrito de maneira diferente. Hoje, nenhum acadêmico sério se aventuraria a postular a não historicidade de Jesus. É interessante ver a sua opinião defendida até mesmo por alguém que pensa contrário a você. Mas não somos somente nós ou o escritor ateu Grant que pensamos assim. Esta é exatamente a linha metodológica de investigação do Dr. Wolfgang Pannenberg, um dos mais influentes teólogos luteranos do século XX. Veja o que ele escreveu. A indagação sobre se algo aconteceu ou não em determinada época, há mais de 1000 anos, só pode ser determinada por argumentos históricos. Mas talvez um descrente possa argumentar: ora, os eventos de Alexandre o Grande, de Júlio César que nós citamos são normais. Mas a ressurreição de Jesus é algo extraordinário, é fora do comum, é um milagre. E milagres simplesmente não ocorrem. Bem, não teremos tempo nesse programa para lidar com a possibilidade ou não dos milagres. Sobre isso falaremos numa outra ocasião. Por ora, basta mencionar que os maiores argumentos contra a ocorrência de milagres foram dados por dois conhecidos filósofos da antiguidade. Spinoza, que viveu no século XVII e negou a possibilidade de haver milagres, e David Hume, que viveu no século XVIII e também negou a possibilidade de reconhecê-los caso ocorram. Bem, se pensarem, digamos, a priori, muitos intelectuais não admitem que os milagres são acontecimentos possíveis, mas esta é uma afirmação absolutista e contrária ao método indutivo usado em ciências, que afirma que devemos partir do particular para o universal e não o contrário. Deixe-me explicar isso de um modo mais simples. O experimentalismo científico nunca parte do universal para o particular. Isto é, ele faz justamente o caminho inverso, analisa várias situações isoladas e depois de verificar a repetição pouco variável de um padrão, ele estabelece uma afirmação científica. Por exemplo, depois de vários testes particulares, chegamos à conclusão de que o cigarro provoca câncer. Sendo assim, podemos dizer que os milagres não existem? Ora, para dizermos isto, deveríamos primeiramente testar todos os supostos milagres já ocorridos, ou pelo menos uma boa amostragem deles, e verificar que todos, sem exceção, são falsos. Ninguém jamais fez esse exercício, e se o fizer, basta a veracidade de um único milagre para refutar a declaração de que os milagres não existem.
E um detalhe a mais. Quando um médico esgota todas as explicações cabíveis para a súbita, extraordinária e inesperada cura de um paciente terminal de AIDS, este médico está, no mínimo, admitindo que, de fato, algumas coisas ocorrem que contrariam o chamado princípio da uniformidade da natureza. E por que não chamar isto de milagre? Vamos então investigar o relato da ressurreição com critérios, é claro, da investigação histórica. Fato número 1. Jesus, de fato, foi crucificado, morreu e foi colocado numa tumba que misteriosamente apareceu vazia. Esses dados são testemunhados não só na Bíblia, mas podem ser parcialmente encontrados também em escritos da antiguidade, fora do círculo de seguidores de Jesus. Entre esses escritos, nós podemos citar Flávio Josefo, um historiador judeu que trabalhou para os romanos, Tácito, que era considerado o maior historiador romano da antiguidade, Luciano de Samósata, um famoso satirista grego do segundo século, todos esses fazem menção da morte de Jesus, talvez da sua ressurreição e da sua crucifixão. O Talmud, um dos livros de tradições orais judaicas, compilado ao longo do primeiro e segundo séculos, também menciona a execução de um certo Yeshu ha-Nosri, que alguns epigrafistas pensam que poderia ser uma corruptela aramaica do nome Jesus de Nazaré. E um outro tratado chamado Toledot Yesu, um documento judeu contra o cristianismo, também advoga a veracidade do túmulo vazio. Ele apenas argumenta que houve um complô dos discípulos para roubar o corpo de Jesus e fazer parecer que ele realmente ressuscitara. Bem, é claro que este último documento é do V século, mas ele reflete uma tradição judaica muito mais antiga e já notada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 13 a 15, segundo a qual os judeus, de fato, disseram que o corpo de Jesus havia sido roubado. Essa inscrição que você vê agora foi descoberta ou adquirida em Nazaré em 1878 por Wilhelm Florner. Ela foi enviada para a França e, desde 1925, está permanentemente disposta na Biblioteca Nacional de Paris. Trata-se de um documento, possivelmente de Tibério ou Cláudio, segundo o qual qualquer um que fosse apanhado violando um túmulo seria condenado à morte. Bem, esse tipo de decreto não era uma novidade. Outros semelhantes já haviam sido expedidos mesmo no tempo de Júlio César. A novidade aqui é a menção contra aqueles que, com más intenções, removessem um corpo de um túmulo para outro a fim de terem proveito próprio. Veja, além disto, havia a punição com a pena de morte. Antes, a punição era bem mais branda. Perceba que não se trata apenas de violar ou depredar um túmulo, mas sim transferir um corpo de um lugar para outro. A pergunta óbvia que alguém poderia fazer é: por que alguém na antiguidade mudaria um corpo de lugar? E mais, o que ganharia com isto? E um detalhe a mais: por que tal atitude seria punida com a pena de morte e não apenas com a prisão, uma multa ou coisa parecida? Bem, o Dr. Clyde Bullington, professor de História na Northwestern College, ali em Minnesota, nos Estados Unidos, datou esta pedra que você viu como sendo do ano 41 depois de Cristo e a interpretou como sendo uma segura evidência da historicidade, se não da ressurreição, pelo menos da versão dela que já era bastante divulgada em aproximadamente uma década depois da morte de Jesus. A prova de que era bastante divulgada está no fato de que a mesma pedra estaria ali falando para ninguém remover um corpo de um túmulo para outro. O interessante desses depoimentos extra-bíblicos é que nenhum deles era simpático ao cristianismo e, curiosamente, nenhum deles argumentou que a história do túmulo vazio era uma lenda, que Jesus, na verdade, estava desmaiado e fora reanimado pelos discípulos. Não, pelo contrário. Todos admitem, sem exceção, a morte de Jesus. Alguns até a mencionam como sendo por crucifixão e, pelo menos um, arrisca uma explicação para o túmulo vazio que também não favorecia a ressurreição. Assim, podemos estabelecer pelo menos duas coisas do ponto de vista histórico. Jesus, de fato, morreu na cruz e o seu túmulo realmente apareceu, de repente, vazio.
Esse é o critério da atestação múltipla, muito usado por historiadores, ou seja, a existência de fontes independentes e antigas que atestem ao mesmo fato. Com base nisto, podemos ainda aplicar o critério à Bíblia, não como palavra de Deus, mas como fonte testemunhal antiga e afirmar o seguinte: muitos depoimentos do Novo Testamento são baseados em fontes independentes e diferentes umas das outras. Quando vemos a Bíblia, assim toda arrumadinha e impressa nos dias de hoje, temos a errônea impressão que os apóstolos se assentaram numa grande mesa de escritório e começaram os trabalhos de escrita supervisionados por um editor final. Não foi nada disto. Eles valeram de fontes próprias, e isto vale até para os chamados evangelhos sinóticos, que, embora compartilhem algumas fontes em comum e possam até servir parcialmente de base um para o outro, como foi o caso de Marcos, que serviu de fonte para Mateus e Lucas, ainda assim, eles seguem caminhos independentes de investigação e testemunho do que ocorreu naqueles dias. O próprio fato das narrativas conterem pequenas discrepâncias entre si mostra que não houve nenhum direcionamento artificial dos depoimentos. Aliás, esta é uma das teclas que os céticos mais batem. Os evangelhos se contradizem ao descrever a ressurreição. Ora, eles não se contradizem quanto ao fato e sim quanto a detalhes periféricos. Deixe-me dar um exemplo. Marcos diz que a crucifixão foi à terceira hora do dia, isto é, às 9 horas da manhã. Mas João diz que Jesus foi condenado na sexta hora, ou seja, por volta do meio-dia. Ora, numa época em que não havia relógios precisos, obviamente números arredondados ou quartos de dia eram usados para identificar qualquer tempo. A terceira hora podia ser qualquer momento entre as 9 horas da manhã e o meio-dia. O fato é que os dois evangelistas fizeram um relatório independente um do outro e ninguém se ocupou em editar os testemunhos, preservando a sua originalidade. Pelo critério da atestação múltipla, as pequenas contradições entre os evangelhos apontam para o fato de que todos estavam se reportando a um fato real a partir de fontes independentes e não a partir de um depoimento arranjado, como se fossem testemunhas compradas diante de um tribunal. E aqui vem o fato número 3. Os evangelhos não forçam a argumentação do evento. Veja, se os escritos do Novo Testamento quisessem forçar as provas para levar as pessoas a acreditarem na ressurreição, eles não apresentariam as mulheres como sendo as primeiras testemunhas do evento. Testemunhas de mulheres não tinham valor jurídico algum, ainda mais sendo Maria Madalena, uma ex-prostituta, a primeira a divulgar o milagre. E mais, das teorias sobre o que aconteceu após a morte, a ressurreição era a menos crida naqueles dias. Se os apóstolos dissessem que a alma de Jesus subiu para o pleroma ou para o mundo das ideias, eles teriam o apoio inconteste dos seguidores de Sócrates e Platão. Se dissessem que ele morreu por completo, mas viveu vida íntegra, teriam o apoio dos epicureus e dos estoicos. Se dissessem que Jesus reencarnou noutra pessoa, teriam o apoio dos seguidores de Pitágoras e também dos praticantes da religião egípcia e de um bom número de orientais que advogava a transmigração de almas. Mas a ressurreição, esta era a menos simpática de todas as teorias. Poucos a aceitavam e sua pregação dificultava a penetração do evangelho tanto entre judeus quanto entre gentios. Tanto é que Paulo e sua mensagem foram muito bem aceitos pelos filósofos de Atenas, até que ele resolveu falar da ressurreição de Jesus. Aí o assunto se tornou desinteressante. Sobre isso, desdenharam os gregos. Te ouviremos noutra ocasião. Atos 17, 34. Cai por terra, portanto, a noção de que os discípulos tivessem criado uma trama ou uma propaganda para tornar o fim de Jesus mais simpático aos ouvidos alheios. Bem, o nosso tempo está acabando e, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Mas gostaríamos de continuar com mais alguns detalhes sobre a ressurreição de Jesus. Portanto, no próximo programa Evidências, continuaremos com esse assunto. Até lá!